Olá, muito boa tarde, tudo bom? Eu sou o Dr. Eduardo, médico veterinário aqui de Maringá, no Paraná, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre os hábitos alimentares dos gatos. Quem são os gatos? Os gatos domésticos de hoje em dia são descendentes dos gatos selvagens, tá? Eram praticamente umas mini jaguatiricas. Porém, esses gatos, eles têm uma particularidade. Eles têm um trato gastrointestinal um pouquinho menor do que o dos cães e mais adequado à digestão de proteína, tá? Ou seja, os gatos são conhecidos como carnívoros estritos. Eles precisam de carne no seu alimento, eles precisam de altas quantidades de proteína no seu alimento. Sabendo disso, né, o tempo foi passando e o pessoal que desenvolveu rações e etc. foi lá, estudou as necessidades energéticas desses gatos e preparou uma ração igual àquela de cães, né, porque os cães foram domesticados antes, e preparou uma ração daquela de formulação seca com o valor energético ideal, alto valor nutritivo, para suprir as necessidades desses gatos e a gente conseguir criar eles de maneira mais fácil dentro da nossa casa. Mas qual que foi o problema que veio a aparecer depois de um certo tempo para esses gatos? Todo mundo que tem gato ou já teve um gato, ou já criou gato, ou conversa muito, gosta muito de gato, sabe que os gatos frequentemente eles têm problemas renais ou problemas urinários, tá? Não estou botando a culpa desses problemas renais ou urinários na ração seca ou em quem desenvolveu essa ração. O que eu estou querendo dizer é que essas rações secas elas têm uma quantidade de água muito baixa. Vocês lembram que eu falei que eles eram carnívoros estritos? Ou seja, eles são predadores, caçadores. Eles estão o tempo inteiro caçando para se alimentar. A necessidade energética dele ele supria com uma caça. A carne que ele capturava durante essa caçada é carne fresca, então tinha altos teores de água. Por isso que quando eles foram domesticados, eles começaram a adquirir esses probleminhas. Essa alimentação que eles começaram a comer tinha menor taxa de água, menor quantidade de água. E assim eles começaram a apresentar alguns probleminhas, né, de rim, de urina, problema inflamatório. Isso tudo porque os gatos não têm o senso de sede, que né, nós temos o centro da fome, o centro da sede, mas eles não têm tipo um senso de sede, eles não passam sede igual a gente. Por isso que eu indico para todos os criadores de gato, dê ração úmida para os seus gatos. A ração úmida, elas são nada mais nada menos do que aqueles sachês, tá? Patês. Os gatos adoram aquilo, eles são muito mais palatáveis, tá? Tanto pela quantidade de água quanto por uma porcentagem um pouquinho maior de gordura. Eles são muito mais palatáveis e muito mais adequados. As rações secas têm normalmente 7% de nível de porcentagem de água. Já as rações úmidas têm 70%, algumas até quase 80% de porcentagem de água. Isso faz com que os nossos gatos não tenham necessidade de ficar indo nos potes de água beber essa água, certo? Se você não consegue, se você não tem capacidade financeira para fornecer alimento úmido para o seu gato, único e exclusivamente, eu recomendo que alguns dias da semana você pegue, por exemplo, terça e quinta. Terça e quinta o meu gato vai comer patê. Ah, eu não quero manter toda terça e quinta. Quero fazer aleatório. Faz 2 vezes por semana um patezinho. Porque se o seu gato tem algum problema ou pode vir a ter algum problema relacionado, a gente consegue prevenir. Qual o outro detalhe? Sempre preste muita atenção na quantidade de água que seu gato está ingerindo e na quantidade que ele urina. E se ele não está com dificuldade de urinar. Porque, basicamente, isso daí nos ajuda a saber se ele vai ter algum problema, se não, e se ele está predisposto a essas alterações. Então a gente consegue cuidar deles de uma maneira muito melhor. E tem uma curiosidade também, que eu aprendi conversando com uma amiga minha, a Andressa. Ela trabalha com a especialidade mais de felinos, ela é mais aprofundada na área do que eu. E ela comentou comigo que o ideal da alimentação do gato é diferente da alimentação do cão. Por quê? O cão, a recomendação é que a gente vai lá, coloca a quantidade diária de ração dividida em 2, 3 vezes ao dia e forneça para eles, que eles passam menos tempo com fome.
Já para os gatos, tá? Essa frequência, se a gente pôr essa frequência de horário para eles, a gente acaba alterando um pouquinho o pH da urina dele e pode vir gerar problemas inflamatórios urinários, tá? Que a gente conhece como dito IF. Ela me disse que a recomendação hoje é pegar a dieta lá do seu gato, a quantidade diária, e colocar no potinho dele lá para ele. Assim ele vai lá a hora que ele sentir fome e come a quantidade de ração que ele quiser. Acabou a ração, no outro dia você vai lá e coloca mais uma quantidade daquela, tá? Isso faz com que esse pH da urina deles fique mais adequado. Então é mais difícil eles apresentarem problemas. Positivo? Então hoje nós falamos um pouquinho sobre os hábitos alimentares dos gatos. Os 3 pontos principais são: forneça dieta úmida para o seu gato. O segundo, uma vez ao dia, deixa lá e vamos ver, deixa que ele come na quantidade e na velocidade que ele quiser. E o terceiro e mais importante de todos, preste muita atenção na quantidade de água que seu gato ingere e na quantidade de urina que ele faz, tá? E se ele não tem dificuldades para urinar. Positivo? Hoje nós falamos um pouquinho desses hábitos alimentares. Se vocês puderem, por favor, deixar o like aqui no nosso vídeo, se inscrever no meu canal, curtir ou seguir todas as minhas redes sociais. Eu estou com uma proposta de tentar soltar ou um conteúdo escrito, né, com algumas imagens ilustrativas, ou algum vídeo mesmo, 2 vezes por semana pelo menos, para manter vocês informados, porque o meu objetivo é trazer qualidade de vida, bem-estar e saúde para vocês, meus clientes, dando o melhor para os meus pacientes, que são os pets. Positivo? Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou sempre à disposição.